Saudações magnânimos. Recentemente comecei a trabalhar com biscuit. Minha primeira obra foi O Arqueiro, o mais famoso das tropas de infantaria que existem. Em meu vídeo anterior eu mostrei o processo cru da fabricação, do início ao fim. Porém nesse iremos esmiuçar assim o passo a passo, os materiais utilizados e as técnicas empregadas. Então, sem mais delongas, desenhei o modelo e calculei as medidas de antemão. Após isso, moldei o arame galvanizado conforme o projeto. Em seguida, destaquei as articulações e amarrei o esqueleto com linhas de nylon. A propósito, estou utilizando aqui o aço galvanizado número 16, que é cerca de 1,65 mm de espessura. A cabeça foi de longe a mais difícil de ser feito. Como eu falei antes, eu utilizei um arame galvanizado. Para quem não sabe, arame galvanizado é um arame que tem uma liga de zinco, então ele não enferruja. Porém, por conta disso, ele é muito liso. Por isso que eu precisei amarrar primeiro o esqueleto assim com a linha de nylon e depois colocar uma pequena massa de biscuit antes de poder moldá-la. Mas antes disso, eu alterei sua pose. Assim, devido à espessura do arame número 16, eu preciso de auxílio de alicates para isso. Se fosse o número 26 ou 30, eu conseguiria assim moldá-lo manualmente. Mas pela estabilidade que ele dá na hora da moldagem, acho que vale a pena utilizar o número 18 ou no máximo 20. O processo de moldagem foi o mais divertido a ser feito. Levou um tempo e algumas tentativas, mas o resultado, para me guiar assim, eu imprimi alguns desenhos e fiz um esboço detalhado assim como seria o projeto. Os desenhos me ajudaram para que eu não me perdesse durante o projeto. Eu optei assim por fazer uma escala de 5:1, ou seja, a cada 5 centímetros equivale a 1 metro humano. Opa, aqui da edição. Eu não contabilizei a cabeça quando eu levei em consideração os cálculos, então era para ser uma estátua que equivalia assim a 1,80, mas como eu não contabilizei a cabeça, ele ficaria equivalente assim a uns 2 metros. Mas como tudo chegou assim na proporção, então ainda é um cálculo válido. Para ter melhor noção de profundidade, eu optei por fazer uma abordagem sobreposta. Isso é, eu comecei fazendo um molde, como se fosse um palito. Em seguida adicionei a camada muscular, moldurei assim os peitos, as coxas, as costas. E por fim eu coloquei a armadura. Falando nisso, as ferramentas que eu estou utilizando, que você consegue ver aí no fundo, são um kit de estacas de 16 peças que eu comprei. Eles são de plástico, foi o modelo mais baratinho. Sim, foi o baixo valor que me levou à compra. Existem outros modelos, alguns deles são feitos com pontas de ferro e aparentaram até ser um pouco mais resistente, mas eu fiz minha escolha. Com exceção na hora de mudar a face e as mãos, especialmente os dedos, não senti dificuldade na moldagem dos músculos do corpo. O trapézio, eu consegui fazer uma boa divisão dos oblíquos. O abdômen, eu consegui fazer os gominhos muito bem definidos. Mas, infelizmente, os mesmos não podem ser ditos sobre os glúteos. Nesses eu falhei miseravelmente. Trágico. No final do projeto eu estava tendo muita dificuldade assim com os dedos, especialmente das mãos. Errei várias vezes e não consegui acertar a proporção. Para contornar isso, eu ocultei ele como se estivesse utilizando luvas grossas. O mesmo valia para os dedos dos pés, onde eu ocultei com botas. E posteriormente eu equipei ele com armadura simples, composto de um peitoral, uma cinta e de olheiras. Isso finalizado, passemos para a pintura. Na parte da pintura eu utilizei uma tinta acrylex para tecido. Falando aqui da edição, pelo que eu pude ver, o mais indicado para pintura de biscuit seria atingir o próprio biscuit antes de iniciar a moldagem. Ou, nesse caso, como a peça estaria toda branca, o mais indicado seria a tintura spray, pois fixaria melhor na peça. Entretanto, devido a custos e eu já ter comprado a tinta, eu optei realmente por terminar em acrylex, como se eu soubesse que eu tinha outras opções antes. Precisou de 3 a 5 mãos de tinta antes que a tinta finalmente fixasse na peça. E assim chega ao final o melhor projeto que eu fiz até hoje em biscuit. Obrigado por tudo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Amém.